Boa noite a todos e a todos, em especial, acho que a todos aqueles que nos ouvem pela internet, pelo Zoom, tá? E hoje nós temos mais um Viajando pela Cultura e tenho a grata satisfação de apresentar o meu colega ex-colega de trabalho, porque não estou trabalhando nesse vagabundo agora, né, certo? Estou aposentado e estou na presidência do IEP. O Geraldo, nós trabalhamos muito tempo juntos na Copel, na área de informática, certo? Desenvolvendo uma série de sistemas aí para a área de engenharia da Copel. Isso, nós trabalhávamos com o computador, os programas aplicados à engenharia, né? Somos do tempo aí de programação, Fortran, COBOL, PL1, APL, Assembler, etc. Bons tempos aquele lá, né? O Geraldo tem uma grande experiência, ele é formado, então, em engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Paraná, ele também é mestre em informática pela UTFPR e com especialista em geoprocessamento pela Universidade Federal do Paraná, além de especialista em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Além da Copel, ele trabalhou na CEMAT, certo? E sempre na área de desenvolvimento de sistemas computacionais para engenharia. Por 10 anos também foi professor da Universidade Positivo. Uma curiosidade interessante que vai ser utilizada e abordada na apresentação dele no dia de hoje, certo? É que no dia 25 de julho do ano passado, ele partiu junto com a sua esposa para uma viagem de 6 meses pelo Reino Unido, isto é, e leste europeu e Ásia. E retornou a Curitiba recentemente, aí no início deste ano, no dia 10 de janeiro. Eu acredito que nós vamos ter muitas dicas aí importantes de como ele conseguiu ficar 6 meses viajando aí, certo? Sem sobressalto, sem gastar toda a fortuna, tá? E conseguir ainda salvar muito dinheiro aí, economizar bastante. Geraldo, é uma satisfação enorme tê-lo apresentado e estamos ansiosamente esperando aí a sua palestra. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e por oferecer, né, a todos os associados do IEP, né, esse compartilhamento de seu conhecimento e da sua experiência em viagem. É com você, Geraldo, mais uma vez, nosso agradecimento. Gomes, muito obrigado pela oportunidade de poder mostrar um pouco como é que nós fizemos essa viagem, né? E foi uma viagem realmente maravilhosa, uma viagem que a gente sonhava há muito tempo. E agradeço a presença de todos aqui também. E essa apresentação, de maneira geral, a gente não conseguiria falar em 1 hora sobre a viagem toda, né? Não teria condição de falar sobre os países e tudo mais. A ideia geral dessa apresentação é mostrar ferramentas, metodologias, planejamento, como é que a gente fez para tentar reduzir os custos da viagem. Esse é um ponto que é muito importante, né? Algumas dessas estratégias talvez só funcionem para viagens de longo prazo, mas muitas dessas estratégias funcionam para todo mundo, né? A gente está acostumado a fazer viagens, eu estava acostumado a fazer viagens daquela tradicional de 20 dias, no máximo 30 dias, né, de férias, e normalmente você guarda por meses, guarda dinheiro para poder fazer viagem, e depois você volta com uma dívida no cartão de crédito, uma dívida para pagar por alguns meses ainda, e fica pagando passagens aéreas e tudo mais. Uma viagem dessa forma, como a gente fez, a gente não poderia fazer isso de maneira nenhuma. 6 meses a gente iria à falência se a gente fizesse uma viagem desse jeito. Então, nós tivemos que realmente usar estratégias e metodologias para reduzir os custos e conseguir viabilizar financeiramente a nossa viagem. Então, primeiro, deixa eu começar mostrando um pouquinho quem somos nós, né? Essa é a minha esposa, a Patrícia. A Patrícia tem 54, eu tenho 62 anos. Nós trabalhamos muitos anos, né? Eu trabalhei 37 anos, a Patrícia também trabalhou 30 e poucos anos. E aí resolvemos me aposentei, abri uma empresa, fechei a empresa e resolvi começar a viajar. E daí resolvemos montar essa viagem de 6 meses. Inicialmente a ideia era uns 3 meses, mas com o tempo ela foi se expandindo e aí nós fechamos em 6 meses realmente, né? Então, nós dois, a Patrícia é advogada
e professora, e eu sou engenheiro eletricista, analista de sistemas e professor também, né? E a gente conseguiu fazer isso, eu acho que muita gente vai conseguir fazer também. Só comentando essas duas fotos, a foto da esquerda em Bratislava, na Eslováquia, né? Um local muito bonito, e a foto da direita é no Vietnã, num local chamado Baía de Halong, que eu vou comentar um pouquinho mais, um cruzeiro que nós fizemos lá. Tá? Muito bem. Começa assim. Nós temos um mundo enorme para viajar. E nós fizemos uma viagem de 6 meses e esse ano já estamos planejando outras viagens também, né? Uma viagem talvez não de 6 meses, mas 4, 5 meses nós devemos viajar de novo. E para onde que a gente vai? Como é que a gente vai fazer para viajar? Né? Como é que eu vou escolher um local para ir? Começa que a gente começa a procurar um destino em que os custos não sejam muito altos. No nosso caso aí aconteceu isso. Então, dificilmente a gente iria para países em que o custo de vida fosse muito alto. Mas aconteceu da gente começar a viagem por países que os custos de vida eram muito altos, mas foi uma exceção para nós e a gente criou algumas premissas para a gente começar a fazer essa viagem, né? Então, primeiro, a gente pensou em fazer 3 meses na Europa e 3 meses na Ásia, por isso 6 meses. Só que na Europa, a gente queria viajar por países que nós não conhecíamos ainda, né? Então, pensamos em pegar o leste europeu. Uma outra premissa é que a gente precisava dar uma melhoradinha no inglês, que o inglês é uma língua internacional, é interessante, né, melhorar um pouquinho. Então, uma outra premissa foi, vamos começar por países de língua inglesa. E na Europa, países de língua inglesa, fica lá no norte, né? Reino Unido, Irlanda, aquela região. Foi por ali que a gente começou. Com relação a transporte, nós também criamos algumas premissas. Por exemplo, dentro da cidade, a gente vai procurar andar de transporte público. Ou andar. Eu e a Patrícia gostamos muito de andar, de caminhar. Então, a gente andou muito com o transporte público e andando. Houveram algumas exceções, tipo Bangkok, que na primeira vez nós ficamos 3 vezes em Bangkok nessa viagem. Na primeira vez nós ficamos numa região que era pouco servida de transporte público e tivemos que pegar o Grab de lá, que é o Uber nosso. Então nós pegamos mais vezes. Então a gente fez algumas premissas, mas de maneira geral a gente não quer também abrir mão de conforto nem de segurança. Então por isso eventualmente a gente foge um pouquinho do padrão. Mas a ideia geral é tentar manter esses padrões, né? E com relação a transporte entre cidades, nós pensamos assim, olha, vai ser o mais barato. Pode ser aéreo, pode ser ônibus, pode ser trem, pode ser barco, vai ser o mais barato. Mas claro que o mais barato depende também do tempo a mais que vai levar. Se vai levar 1 hora, 2 horas ou 3 horas a mais, para nós não era problema, a gente tinha tempo. Então, um aéreo vai durar 1 hora, mas de ônibus vai levar 2 horas. Problema. Se o custo for bastante diferente, a gente ia pegar o ônibus mesmo. Claro que se nós tivemos situações que levavam 8 horas a mais em função de um retorno, de uma mudança que você tinha que mudar de trem e tal, daí a gente preferiu o conforto, tá? Mas foram premissas que a gente foi colocando para a gente começar a nossa viagem, tá? Esse local aqui, só comentando, né? Esse aqui é uma visão que a gente tem lá em Londres, do Observatório de Greenwich. Esse aqui é chamado de Queen's Palace, né? É um palácio da rainha. É uma rainha de 1600, foi construído por uma rainha Ana, da Escandinávia, de 1600. E hoje em dia é um museu muito bonito ali, tá? Muito bem. Então, outra coisa que a gente também procurou selecionar são países em que o custo de vida é um pouco mais barato, né? Então, fomos procurando alguns países, eu vou mostrar para vocês esses países. Outro problema que a gente tinha também, ou melhor, coisa que a gente pensou, foi a questão de saúde, né? Como fazer com seguro-saúde, com saúde. Começamos por fazer um check-up antes bem bom, fizemos um check-up como agora, vamos fazer de novo antes de viajar, mas nós optamos por não comprar o seguro-saúde tradicional, assim, de empresas que fazem esse tipo de seguro. Nós optamos por ficar com o seguro do cartão de crédito.
que não é um seguro-saúde, é muito importante dizer isso, né? Ele é um seguro para emergências médicas. Eu não consigo, com cartão de crédito, fazer uma consulta médica. Mas se eu tiver um problema, tiver um acidente, eu vou ser atendido no hospital e o seguro vai cobrir isso, tá? Então, inclusive, esse é uma das únicas situações que eu compro com cartão de crédito no exterior. Eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Então, agora vamos entrar na parte financeira, que eu acho que é o que pega mais na viagem, né? Então, o nosso planejamento, nós tivemos olhando isso. Como é que nós vamos tratar com essa parte financeira? Afinal de contas, nós vamos passar por países que têm muitas moedas diferentes. E, apesar de ser na Europa, a zona do euro não atinge ainda toda a Europa, ainda mais o leste europeu. Ainda tem países com moedas diferentes lá, tem o florim húngaro, a Croácia, o ano passado era o kuna, esse ano ele já entrou na zona do euro, tá? Mas os países, tem muitos países ali que ainda não tem. Tem o Reino Unido, que é Libra. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso, né? A primeira opção que se tem, o que o brasileiro tem, pelo menos, é com respeito ao cartão de crédito. Mas o cartão de crédito é algo que eu abandonei já faz muito tempo com respeito a viagens internacionais, porque o custo do cartão de crédito é muito alto, né? Então, quando eu uso o cartão de crédito, tem uma série de pequenos detalhes aí que a gente tem que considerar, porque ele aumenta o custo da viagem e existem alternativas para eliminar essas desvantagens do cartão de crédito. Por exemplo, o cartão de crédito tem o IOF, o malfadado IOF, que, não sei se todo mundo sabe, está reduzindo. O ano passado era 6,38%, esse ano é 5,38%, e vai reduzir de ano a ano 1% até 2028, quando vai estar zerado, tá? Então, isso vai eliminar, em 2028, vai eliminar 5%, 6% dos custos das nossas viagens, se você pagar com cartão de crédito. Mas não é só esse o problema do cartão de crédito, né? O cartão de crédito tem um outro problema que me atrapalha muito também, é que você não consegue trabalhar com a cotação da moeda que você está trabalhando. Vamos considerar o dólar. Eu não consigo trabalhar com a cotação do dólar. O dólar está baixo. Eu não consigo comprar hoje, que o dólar está baixo, e acumular no cartão de crédito para gastar quando eu for viajar. O cartão de crédito faz a conversão do dólar de duas maneiras, ou na data da compra, que é uma maneira um pouco mais moderna, ou na data do faturamento da tua fatura, a data do pagamento. Então, se você der sorte, você vai pegar um dólar baixo. Se der azar, vai pegar um dólar alto. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, tá? Tem um outro fator também que o cartão de crédito é ruim, é quando se trabalha com moedas além do dólar. O cartão de crédito trabalha somente com dólar, não trabalha com mais nada. Então, se você comprar qualquer coisa em outra moeda, vai acontecer isso aqui, ó. Vejam, essa é uma passagem aérea que eu comprei da Ryanair, que é uma empresa low cost, de Londres para Colônia, na Alemanha. E eu paguei 86 libras, tá? Foi um preço muito bom, né? Para duas pessoas aqui, 86 libras. Mas vejam que ele converteu para dólar e depois converteu para real. Na época era R$ 5 ainda, né? Em agosto. Mas, de qualquer maneira, e depois ainda tem o IOF, que na época era 6,38%, agora é 5,38%. Então, essa é uma desvantagem também. Eu não quero ficar gastando em outras moedas e fazer dois câmbios. E a gente sabe que cada vez que eu faço o câmbio, eu estou perdendo um pouco, né? Então, qual que é a opção? A opção é trabalhar com cartão multimoeda. Nós olhamos vários e escolhemos esse aqui, o cartão Wise. Então, eu vou falar muito rapidamente, não é o objetivo da apresentação, é só para chamar a atenção sobre o assunto, né? O cartão Wise, ele permite você abrir contas, como está acontecendo aqui, ó, ele tem um aplicativo de celular, que é onde eu trabalhava, mas também trabalha no computador. E ele permite abrir contas em até 50 moedas diferentes. Todas as moedas que nós precisamos, ele tinha. Teve uma ou duas que ele não tinha, eu mandei mensagem para o fornecedor, para o fabricante, 2 ou 3 dias depois já estava disponível a moeda no aplicativo. Então, eu aperto um botãozinho, ele abre uma conta numa moeda. Aí eu carrego nessa moeda, existe uma conversão, claro. Eu fiz os testes aqui no Brasil, conversão com dólar e conversão com euro, que são as moedas que a gente consegue comprar aqui, né? E eu comparei com vários bancos e corretoras, e esse aplicativo aqui, o Wise, ele ganhou de todas, tá? As taxas dele são muito boas. E ele trabalha com câmbio comercial oficial. Então, os custos são razoavelmente baixos, são bem menores do que os outros que eu achei. E a vantagem é que eu mando direto para
florim húngaro, eu mando direto para dong vietnamita, eu não compro em dólar para depois converter para essa moeda, como a gente fazia antigamente, quando ia viajar e levava cash, por exemplo, né? Então, ele tem uma série de vantagens aí com relação a isso. Além do custo ser baixo, eu não tenho duas conversões. E, dependendo da forma que eu faço a transferência financeira, questão de segundos está disponível na minha conta, tá? Ele tem um cartão, que é esse cartão verdinho aqui, que ele permite, inclusive, colocar no Apple Pay e no Google Pay, né? Samsung Pay. Ele é Visa, aceita internacionalmente, acertou em todos os lugares que a gente foi. Eu pagava o metrô de Londres, o metrô de Bangkok, usando o meu celular com o Google Pay, que cobrava do Wise, tá? E ele tem uma característica muito legal, que é o seguinte: se eu estou nos Estados Unidos e gasto e passo esse cartão lá, ele vai cobrar da minha conta em dólar. Se eu estiver em Paris e gasto lá com esse cartão, ele vai cobrar da minha conta em euro. Se eu estiver em Hanoi e gastar em Hanoi, ele vai cobrar da minha conta em dong vietnamita. Eu não preciso nem dizer para ele onde é que eu estou. Eu passo o cartão, está resolvido. Claro que se você não tiver dinheiro nessa conta, daí ele vai fazer conversão de dólar ou de euro para essa conta. Tá? Mas é muito interessante. Um último comentário só para quem se interessar em fazer esse cartão. Não faça direto, porque quando você é convidado, se eu mandar um link para você, você tem descontos nos primeiros câmbios que você fizer. Então, não tente fazer sozinho. Só tem que clicar no link que eu vou mandar e pronto. Entre em contato com a gente e nós entramos e eu mando para vocês esse link. É bem simplesinho. Tá ok? Agora vamos falar um pouquinho de bagagem, porque a bagagem é muito importante com respeito à passagem aérea. Também fez parte do nosso planejamento. Essa foi nossa bagagem. Ó, dá uma olhada aqui a minha esposa do lado de cá, que ela está de lado. É uma mochila de 40 litros e uma mochila menor na frente. Eu também tinha uma mochila na frente, aqui eu estou de costas, né? Mas eu tenho uma mochila na frente que estava com um drone e estava um laptop. E algumas outras coisas dentro da mochila. Aí minha esposa carrega o laptop dentro da mochila e está ali. Como é que a gente conseguiu reduzir tanto essa bagagem para conseguir fazer essa viagem? E por que reduzir? Porque se você comprar passagens aéreas e não despachar bagagem, hoje em dia faz uma diferença significativa. E as companhias low cost, de baixo custo, elas vendem passagem prioritariamente para quem não tem bagagem. Então, você compra passagens muito baratas se você não tiver bagagem para despachar. Se você despachar a bagagem, daí tem um custo um pouco maior, tá? Como é que a gente conseguiu chegar nesse nível aqui? Bom, nós trabalhamos com as roupas. Então, a gente nós planejamos bastante como é que a gente ia fazer isso, né? Então, nós definimos que a gente ia trabalhar mais com roupas sintéticas. Essa camiseta, por exemplo, que eu estou usando, é uma camiseta sintética. Hoje em dia existem materiais sintéticos muito confortáveis, mas muito confortáveis. É o caso desse aqui, né? Então, eu tenho shorts, eu tenho calção, as minhas cuecas são de uma liga de algodão com tecido sintético, são muito confortáveis. Tenho camisetas, tenho boné, tudo de tecido sintético. Por quê? É fácil de lavar. Não precisa passar. Você enrola, põe dentro da mochila, tira, está ótimo. Seca rápido, tem pouco volume e o peso é baixíssimo. Então, a gente conseguiu enfiar nessas duas mochilas, né, o que a gente precisava para uma semana. Nós temos em cada mochila dessas, né, as minhas roupas e as roupas da Patrícia, para uma semana. A gente se propôs a lavar toda semana a nossa roupa. Então, foi assim que a gente conseguiu botar tudo dentro da mochila. Tá? E a vantagem da mochila para nós também era para pegar trem, pegar ônibus, né? Era muito mais fácil de você pegar esses transportes, andar nas ruas, quando a gente estivesse se deslocando de um lugar para outro. Tá? Muito bem, vamos mostrar um pouquinho agora por onde que nós andamos, né? Eu vou falar rapidamente, que não é o objetivo da palestra falar sobre os locais, mas vou comentar um pouquinho sobre cada local aqui que a gente passou, tá? Essa foi a nossa viagem. Aí, né? Nós saímos do Brasil, começamos aqui pela região do Reino Unido e Irlanda, passamos pelo leste europeu,
Aí nós ficamos 3 meses aqui. No comecinho de novembro, acho que dia 3 de novembro, nós fomos para Singapura e daí ficamos 3 meses aqui nessa região da Ásia. A gente escolheu também alguns países aqui, né? E para ficar, porque lá tem muitos lugares para ir, assim como na Europa tem muitos lugares para ir também. E daí voltamos para cá, né? Então, nós saímos de Curitiba, fomos aqui para Dublin, na Irlanda. Essa região aqui é uma região caríssima, é muito cara, mas mesmo assim a gente escolheu por causa do inglês, a gente precisava dar uma melhoradinha no inglês, né? E aconteceu uma coisa em Londres que eu vou comentar com vocês que viabilizou a gente vir para Londres. Então a gente veio para Dublin. Quando a gente marcou a viagem para Dublin, que a gente descobriu que é um dos países com maior IDH do mundo, né? O custo de vida lá é altíssimo, mas ficamos lá uma semana bem. Depois vou mostrar umas fotos do local que a gente ficou. Visitamos aqui uma cidade chamada Galway e visitamos um local chamado Cliff of Moher, que é umas falésias muito legais que tem aqui. Aí nós fomos para Belfast, isso também fazendo um pequeno parênteses, fazia parte das nossas premissas. Uma viagem desse tipo, a gente não consegue fazer o planejamento inteiro. Você não consegue fazer reserva de hospedagem, passagens, transporte. Então, a gente fez o seguinte, nós queremos liberdade. Então, nós vamos planejar o deslocamento com 2 semanas de antecedência no máximo. E foi isso que a gente fez. Muitas vezes, com 3, 4 dias de antecedência, que a gente comprou a passagem e decidiu para onde a gente ia. Tá? Então, Belfast, que fica aqui, ó, na Irlanda do Norte, era um local que a gente não ia. A gente resolveu ir pelo que o pessoal de Dublin falou para a gente. E, nossa, ficamos muito felizes de ter ido para lá. Então, quando a gente chegou em Dublin, a gente não tinha passagem para sair de lá. A gente comprou enquanto a gente estava lá. Tá? Quando a gente estava em Belfast, a gente procurou para Edimburgo, né, aqui na Escócia. Só que, por azar, a gente pegou uma semana que lá é verão, né, e a gente brincou que deve ser a única semana de sol do ano, né, porque nessa semana todo mundo vai para Edimburgo. Eles têm lá uma parada militar e tem um festival de artes nas ruas que lota a cidade. Lota a cidade. Né? Fica lotado. Então, a hospedagem lá estava perto de R$1.000 por noite. Era um absurdo. Né? A gente olhou e falou, não tem condições de ir para lá. Então, nós mudamos para Glasgow. Então, nós fomos para Glasgow, onde a gente arrumou uma hospedagem mais adequada, e fomos de trem para Edimburgo por um dia e voltamos. E aí a gente descobriu uma coisa que a gente percebeu nas outras cidades também da Europa, que eu acho que é um alerta interessante para quem está ouvindo. Na região do Reino Unido, Irlanda e da Europa, os trens, eles são muito bons, têm preços muito razoáveis, são pontuais, né? São muito confortáveis. Então, se você quiser ir para uma cidade que tiver muito cara, procure, é uma sugestão, foi coisa que nós fizemos e deu certo, procure cidades menores nas redondezas, que tenham uma hospedagem mais barata e que tenham uma linha de trens ligando para a cidade principal. Às vezes você fica 15, 20 minutos. Glasgow para Edimburgo, eu acho que deu 40 minutos de trem, mais ou menos. Tá? Daria para a gente ir 2, 3 dias para lá e a gente gastou 1/4 da hospedagem lá em Glasgow. Tá? Então, vale a pena. Aí, de Glasgow, nós fomos para Londres, onde nós ficamos 24 dias. Aqui vai uma sugestão também, né? Se você quiser economizar na viagem com hospedagem, visite os amigos, né? Então, nós visitamos uma amiga da minha esposa, ficamos 3 dias na casa dela, né? E 21 dias nós ficamos cuidando de uma casa com um cachorrinho e um gatinho. Eu vou entrar em detalhes mais para frente. Sem custo nenhum para nós, não tivemos nenhum custo, né? Não existe transação financeira na jogada. As donas da casa, um casal, deixaram conosco a casa e o cachorrinho e o gatinho para a gente cuidar, e o pagamento que a gente fez por ficar na casa é cuidar da casa, do cachorrinho e do gatinho. Só isso. Tá? Foi muito legal. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá ok? Daí nós fomos para Colônia, que foi o local mais caro que a gente ficou, não por Colônia ser cara, mas porque em Colônia nós fizemos, foi o nosso aniversário de casamento.
e daí a gente resolveu gastar um pouco mais e ficamos num hotel bem bam. E então foi a hospedagem mais cara nossa, foi em Colônia. Mas a cidade é uma boa cidade, apesar que na Alemanha não é um país barato, né? Mas a gente poderia ter gasto menos lá se não fosse isso, mas valeu a pena. E aqui também vai uma coisa interessante, uma informação interessante. É legal quando você for reservar. Nós temos hoje muitas ferramentas, né? Eu vou comentar para frente, para fazer reserva de hospedagem. É interessante você centralizar numa, se possível, porque você começa a ganhar benefícios. Então, a gente estava centralizando no Booking, né? Para nós foi melhor o Booking, né? Para outras pessoas pode ser outra, mas aqui nós ganhamos, eu acho que nós ficamos 4 noites lá, nós ganhamos o café da manhã, era 18 euros por dia por pessoa, 36 euros. A gente deixou de gastar, claro que a gente não ia gastar 36 euros no café da manhã, mas, de qualquer maneira, nós ganhamos o café da manhã do Booking, porque a gente era um cliente assíduo do Booking, né? Nós fomos visitar alguns amigos lá, porque eles passam uma semana em casa de amigos, né? Exercendo aquela premissa que eu comentei, visite os amigos. Fomos para a República Tcheca, em Praga, depois fomos para Bratislava, na Eslováquia. Aqui entra de novo aquele detalhe que eu falei de Edimburgo e Glasgow. Viena e Bratislava ficam perto de 60 quilômetros em linha reta, aqui. Eu não olhei em termos mas menos de 100 quilômetros de distância. Tá? Viena é 3 vezes o preço da hospedagem de Bratislava. É muito mais caro. Hospedagem, alimentação, tudo. Então, se você quer ir para Viena, pense em ir para Bratislava e todo dia pegar um trem para Viena e voltar. Nós fizemos isso. Nós fomos um dia e voltamos no final da tarde. Maravilha. Sensacional, né? O trem, para vocês terem uma ideia, ele varia muito. Os transportes na Europa e na Ásia, eles são um pouquinho diferentes aqui do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos um trajeto de ônibus de um lugar para outro e o preço é fixo normalmente, né? Ele é fixo. Lá não. Lá depende de uma série de fatores. O horário que você vai, depende da tua idade, depende de uma série de fatores. Então, esse trem de Bratislava para Viena, ele varia de 5 euros, da época que a gente estava lá, até 10 euros. Então, dependendo do horário que você vai, se você compra ida e volta, né? Se compra ida e volta, fica mais barato, foi o que nós fizemos. Então, avalie esse tipo de situação, porque eu acho que é bem interessante. Depois nós fomos para Budapeste, na Hungria. Saímos da Hungria, fomos para a Eslovênia, um país que eu, sinceramente, nunca pensei que eu fosse visitar, e fiquei maravilhado, dá vontade de passar o mês inteiro lá, né? Aquela fotografia da chamada, da apresentação, é de Bled, que é essa cidade aqui, número 15, que é uma cidade lindíssima. Aqui também a cidade de Ljubljana, também muito legal. Tem umas fotos que eu vou mostrar depois, se der tempo. Aí vem Zagreb, na Croácia. Daí nós fomos para Split, que é aqui também muito legal, uma cidade praiana. Eu tenho uma foto para vocês. Depois nós fomos para Dubrovnik, que é onde tem um castelo que é um castelo muito bem preservado e que filmaram o Game of Thrones, não todas as cenas, mas uma boa parte das cenas, né? Aqui nós pegamos um voo, até agora nós estávamos andando aqui na Europa de trem e de ônibus, tá? Nós pegamos um voo, fomos até Atenas e aí chegou o final de outubro, começo de novembro, e aí nós compramos nossa passagem para a Ásia, segunda parte da viagem. Isso aqui, né? O Zoom, às vezes, ele dá uns flickerzinhos, eu espero que já tenha estabelecido para vocês, tá? Nós chegamos em Singapura, que foi um dos países também que nós fomos, que é um dos mais caros, é muito caro Singapura. Nós ficamos poucos dias lá, mas a gente tinha que passar lá, né, porque estava ali na região. Daí de Singapura, nós fomos para Bangkok, que é uma cidade enorme, uma São Paulo da vida, assim, mas enorme, uma cidade muito rica, muito legal. Aí de Bangkok, nós fomos para Chiang Mai, que é o oposto de Bangkok, é uma cidade pequena, bem bonita, né? Muitos templos, lugares lindíssimos. Fomos para Shanghai também, que é uma cidade também muito famosa, mas pequenininha. De Shanghai, nós fomos para Hanoi, capital do Vietnã. Hanoi, nós fomos para Sapa, uma cidadezinha no norte do Vietnã, nas montanhas, assim, muito legal. Passeamos pelos vilarejos, a gente gosta muito de caminhar, caminhamos bastante por lá. Daí nós viemos aqui, que fica a Baía de Halong.
é chamada de Halong Bay. E aqui foi um dos poucos lugares que a gente comprou um pacote turístico. Também é uma das dicas, né? Evite pacotes turísticos, porque isso encarece a viagem. Geralmente, as cidades elas têm locais muito legais para você ir de graça, sem precisar pagar muita coisa. Mas, eventualmente, a gente pagava, porque nos interessava. E aqui a gente fez um cruzeiro de 2 noites, 3 dias, numa região assim, lindíssima. Ali não tem o que fazer, ali realmente tem que pagar, mas a gente gostou da mordomia do navio, é legal, né? E não é um cruzeiro grande, como a gente está acostumado a ver nessas propagandas, ou quem faz cruzeiro, é um cruzeiro, é um navio menor, mas muito legal, muito confortável, muito legal. Aí voltamos para Hanoi, e de Hanoi nós fomos para Bangkok, e aí fomos para o final da viagem. Nós fomos aqui para um local chamado Ao Nang, aqui no sul da Tailândia. Depois de Ao Nang, nós fomos para uma ilha pequenininha aqui, famosa, chamada Koh Phi Phi, em tailandês, mas é chamada de Phi Phi Island, né? É bem famosa, também é um local caro, nós ficamos poucos dias ali, é bonito, mas não é assim. Eu achei que tem outros lugares que são tão bonitos quanto e não são tão caros, tá? E a gente ficou lá, inclusive lá a gente ficou na pior hospedagem que a gente ficou em toda a viagem, odiamos a hospedagem. A gente adorou as outras hospedagens que a gente ficou, mas ali realmente, se a gente soubesse que era daquele jeito, a gente teria pago mais para ficar num hotel melhor. Mas foi caro, não foi barato, e mesmo assim foi um hospedagem caro. Foi o pior que a gente ficou, né? Daí, nós temos essa rabinha aqui da Tailândia, né? De Phi Phi, nós fomos aqui para cima, para essas 2 ilhas, que são ilhas indicadas por nós digitais. Nós fizemos amizades com muitas pessoas que vivem viajando, eles vivem viajando, não param de viajar, estão o tempo todo viajando, né? Anos viajando. E eles ficam muito nessa ilha. E nós fomos conhecer a ilha, nossa, eu falei para a Patrícia assim, foi as nossas férias. Nós ficamos 16 dias na ilha, num hotel na beira da praia, maravilhoso. Nós pagamos, para vocês terem uma ideia dos preços, era um hotel, eu vou mostrar uma foto depois do quarto do hotel, era um hotel, custou 36 euros por noite, e uma semana, e o resto, nós pagamos 26 euros, porque nós pegamos um bônus do Booking, que daí reduziu para 26 euros. 26 euros dá R$130, mais ou menos, R$150, mais ou menos que isso, tá? Por dia. Mas um lugar maravilhoso, assim, um local aqui no Brasil, com certeza, custaria R$500, fácil. Nossa, muito bom. Aí, de lá, nós fomos para Koh Samui, essa ilha aqui também, que é um pouco maior. Essa aqui a gente não gostou tanto, a Koh Phangan a gente gostou mais. E daí a gente voltou para o Brasil, né? Aí foi retorno para o Brasil, e retornamos para a nossa terra, chegamos. Como falou, a gente saiu no dia 25 de julho e retornou no dia 10 de janeiro. Tá? Na realidade, faltou 16 dias para fazer 6 meses. Eu não fiz essa conta lá, talvez a gente ficasse um pouquinho mais para fechar os 6 meses. Né? Muito bem. Então, agora eu vou comentar um pouquinho sobre hospedagem. Né? O que a gente fez para fazer com que a hospedagem ficasse um pouco mais barata. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês rapidamente sobre como é que foram as hospedagens que a gente ficou. Então, nós priorizamos. Primeiro, é importante que tenha cozinha, porque a gente queria fazer café da manhã e jantar para reduzir os custos, né? Isso a gente conseguiu praticamente em todos os lugares na Europa e no Reino Unido. Na Ásia não tem condições, na Ásia a gente não conseguiu fazer esse tipo de coisa. Lá você não consegue fazer um aluguel de temporada de 1 semana, 2 semanas, num local que tenha cozinha. Mas, por outro lado, lá os hotéis são 2/3 dos valores dos hotéis aqui do Brasil. Então, realmente, os custos compensam, vamos dizer assim. Né? Mas onde a gente conseguiu foi muito legal. Então, aqui, por exemplo, esse daqui é a cozinha do primeiro local que a gente ficou. Foi uma casa em Dublin, uma casa de 3 quartos, que o dono alugava os 3 quartos e a casa ficava com nossa conta. Então, tinha uma cozinha. Aqui, ó, esse pedaço aqui, né, a mesa da cozinha. E aqui é sala, uma salinha, e em cima tinha os 3 quartos. Né? Um preço bem razoável, um preço muito bom.
fazíamos café da manhã e jantar, como eu comentei, tá? Esse aqui em Belfast, eu não sei, tem... Esse aqui em Belfast é esse predinho que está aqui. Aqui também uma foto da cozinha, para vocês terem uma ideia. Esse aqui já era um predinho, tinha uns 5 apartamentos, mais ou menos, e esse aqui era para uso comum. Mas praticamente só a gente que fazia comida lá, e aqui é a salinha onde a gente comia e trabalhava, inclusive, que a gente trabalha nas viagens também, né? Tá? Esse aqui em Glasgow, foi o único lugar que a gente pegou um quarto grande e que tinha cozinha, né, junto com o quarto, tipo um flatzinho, assim, pequenininho, tá? Claro que tinha banheiro aqui, né, do lado, tá? Mas dá para perceber que tem tudo que a gente precisa na cozinha e na mesa aqui, né? Tá aparecendo um risco na minha tela? Tá aparecendo na tua tela, Gomes? Aparece porque existe uma opção chamada anotar. Então, alguém sem querer clicou nisso e anotou na sua apresentação. Eu não sei apagar, a única maneira é sair e entrar de novo. Vamos sair e entrar de novo aqui. Sair quer dizer sair do Zoom, dar uma pausa na apresentação. Tem que ser do Zoom? Eu não sei. Eu fiz uma apresentação que começou a aparecer flechinha e eu saí completamente e entrei de novo. Não sei como é que apaga. Tá. Eu vou sair, então, e entrar de novo. Acho que é melhor Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tem uma maneira de apagar, com certeza. Não é tão grande. Eu saí de novo porque eram umas setas enormes. Ah, conseguiste? Muito bem. Isso. Parabéns. Está apagando. Tá? Acho que foi você mesmo que gerou, Geraldo. Vamos lá. Tira a borracha lá. Aí. Tá com a borracha ainda. Pronto, agora botou na áudio. Tá tudo bem? Beleza, vamos continuar aqui então, tá? Então, voltando aqui onde a gente estava. Nós estávamos em Glasgow, que eu comentei, voltou à tela normal, né? Que eu comentei que é o único lugar que a gente pegou um local só, tá? Esse daqui, ó. Esse aqui foi em Atenas, foi um dos melhores lugares que a gente ficou. Era um apartamento mesmo. Aqui é a entrada do apartamento. Aqui, essa portinha que tem aqui, ó, é essa salinha, né? A cozinha com lavadora de roupa, beleza. E o quarto, olha que belezinha, tá? E um preço bem razoável também, tá? A gente brincava que quando tinha locais assim, um podia ficar no quarto e o outro na sala, a gente ficava um pouquinho separado. Nós ficamos 6 meses juntos, né? O tempo todo. Foi uma das perguntas que o pessoal fez para a gente. Vocês não vão brigar muito, não? Vai, né? Muito bem. Esse daqui em Dubrovnik, vejam que belezinha. Ó, uma área grande, cozinha lá no fundo, e aqui o quarto, tá? E esse aqui é o hotel que nós ficamos em Copangan, que eu comentei com vocês, que eu pagamos 36 euros na primeira semana e 26 euros em 10 dias, eu acho. Para dar 9 dias. Tá? Olha o tamanho do quarto e olha a varanda do quarto. E aqui em cima é o mar. Na realidade, a praia está a 50 metros aqui. Eu passo essa casa aqui, que faz parte do hotel, eu chego lá. Pagamos 26 euros com o bônus do Booking, né? Então, realmente foi um preço muito razoável. E como é que a gente chega nessas hospedagens, né? Muito bem. A gente usa ferramentas que todo mundo usa. A Airbnb tem esse homestay também, que inicialmente era para alugar um quarto numa casa de família, mas hoje em dia já aluga apartamento e tudo mais. Tem o Agoda, que é muito utilizado na Ásia, né? E tem o Booking, que foi nossa principal fonte de pesquisa. Então, falando rapidamente aqui, a Patrícia fazia assim, ela pesquisava em alguns aplicativos, principalmente no Booking. Ela gostava muito do Booking, porque o Booking tem fotos muito boas, essa é a visão dela, né? Ela que fez toda. Nós dividimos o trabalho, ela fazia hospedagem e eu fazia transporte. Então, ela falou assim para mim, olha, o Booking tem uma descrição muito boa, tem reviews muito bons, né? Os clientes colocam lá informações muito bons,
E as fotos são muito boas. Então, fica melhor de escolher o local pelo Booking. Mas nem sempre a gente alugava pelo Booking. Então, ela escolhia o local, principalmente pelo Booking, que, às vezes, tem muita gente que pensa que só trabalha com hotel, mas ele trabalha com tudo que está no Airbnb, está lá, sabe? Eles trabalham com quarto em casa de família, trabalham com tudo. Então, você acha tudo lá dentro. Primeiro, ela pesquisava no Booking, localizava uma ou duas hospedagens que interessavam, daí ela ia no Google, colocava o endereço da hospedagem lá, ou o nome da hospedagem, aí aparecia uma relação dos sites que estavam alugando aquele local. E daí ela ia em cada um dos sites fazer uma pesquisa, tá? E foi aí que nós começamos, por exemplo, descobrimos que o Agoda na Ásia é muito forte, né? O homestay é muito forte no Reino Unido. Só que você não sabe disso quando você está saindo para viajar. E nós percebemos isso através dessa estratégia que ela fez, tá? E funcionou muito bem, conseguimos hospedagens muito, muito tranquilas, muito boas. E eu quero comentar com vocês esse processo aqui de hospedagem, que é House Sitters, que é aquilo que nós fizemos lá em Londres, tá? Em Londres, nós ficamos 21 dias numa casa, uma bela de uma casa, vou mostrar umas fotos para vocês, cuidando de um cachorrinho e um gatinho, através dessa plataforma que é chamada Trusted House Sitters, tá? Aqui também eu dou uma sugestão. Eles fazem aquele marketing peer-to-peer. Então, se alguém se interessar e quiser se cadastrar, entre em contato conosco, nós mandamos um link que você ganha um desconto de 25% no cadastro, tá? Quando a gente foi fazer o cadastro, era R$ 900 para você fazer o cadastro aqui dentro desse aplicativo. Nós ganhamos um link, baixou para 700 e um pouquinho o valor. Parecia alto para nós. Mas quando a gente viu os custos de hospedagem em Londres, 3 dias em Londres já pagaram isso aqui. Nós ficamos 21 dias em Londres. Então, esse cadastro é por um ano, né? Você tem que renovar a cada ano. Mas nós vamos pagar quando vencer de novo tranquilamente. A próxima viagem nós queremos fazer 2 ou 3 desses de house sitters. É muito legal, tá? Então, funciona assim. Também não é um oba-oba. A pessoa vai deixar no teu nome. Então, você tem que fazer um cadastro que convença as pessoas que realmente você é uma pessoa confiável. Nesse caso, eu acredito, e a Patrícia acredita, que a nossa idade ajudou, pelo fato da gente ter 60, 50 anos, né? São pessoas, talvez, que sejam consideradas mais confiáveis, né? E nós fizemos um bom cadastro. Eu já tenho uma experiência grande com animais, a Patrícia também tem, e a gente tem casa para cuidar também. Então, daí o que você faz? Eu quero ir para Londres. Então, eu procuro em Londres, e lá em Londres aparece uma relação de todas as pessoas que colocam a sua casa à disposição dessa forma. E claro que tem as regras. A casa que a gente ficou lá, por exemplo, nós tínhamos que era um cachorrinho e um gatinho, nós tínhamos que passear com o cachorrinho de manhã e no final da tarde, e o gatinho a gente tinha que dar comida para ele e tinha que recolher os dois de noite. Veja que curiosidade. Era em Londres, num bairro legal de Londres, na Zona 4 de Londres, e tinha raposas na região. E elas tinham medo que a raposa comesse, porque o cachorro era pequenininho, o gatinho era pequenininho, comesse o gatinho e o cachorrinho. Então, toda noite, eu mandava uma mensagem para elas dizendo kids around the house. Né? Eles estão dentro da casa. Tá? Are inside the house. E estão dentro da casa. Eu mandava uma foto para elas, né? Elas não pediram, mas eu fazia isso toda noite. Então, tem essas regrinhas que você tem que seguir. Mas, por outro lado, você tem uma casa completa, inteira para você usar. Elas deixaram a geladeira carregada para a gente, bebidas, tinha tudo, temperos, tudo ali disponível, tá? Para a gente. A gente comprava no mercado, claro que a gente não abusou da geladeira, a gente comeu o que era perecível, depois repôs, né? A casa, você tem que cuidar da casa, então a gente cuidava como a gente cuida da nossa casa aqui em casa. Então, sexta-feira era o dia da faxina. Sexta-feira a gente dá uma faxinada na casa. Nós tivemos 3 semanas na casa. E no último dia delas chegarem, no dia anterior, a gente fez uma faxinada melhor, né? Então, tem todos esses detalhezinhos. Mas aí é como se você tivesse uma casa em Londres e você tem que cuidar da casa dos seus cachorros, né? Então, um detalhe aqui, ó. Esse é o cachorrinho, esse é o fundo da casa, né? A casa não é aquele barracão no fundo, né? Aquele barracão é o barracão de ferramentas, mas é um terreno bom. Na região de Londres, isso é um terreno muito bom, né? Então, veja aqui 3 fotos, né? Eu não tenho uma foto da casa inteira ali, mas dá para ter uma noção da amplitude. Veja aqui, ó, essa aqui é a sala,
ó, tem portas de vidro grande que vão lá para o jardim. Aqui no jardim tem um deck, onde está a Patrícia nesse deck, ó. E aqui a sala está aqui, né? Eu tenho mais fotos, mas não entraria nesse lance agora, porque não é o objetivo também da apresentação, tá? Mas é uma maravilhosa de uma casa, maravilhosa. Tanto que elas gostaram da gente, a gente gostou de lá e já nos colocamos à disposição para voltar. Se elas viajarem esse ano de novo, é só avisar a gente vai para Londres, nem que seja para ir e voltar, ficar lá um mês em Londres, né? Cuidando da cachorrinha e do gatinho. Vale a pena, tá? Aqui, ó, esse é o gatinho, esse é o cachorrinho, desculpe, nós fizemos um piquenique lá num parque próximo, né? Em Londres tem muitos parques lindos assim desse estilo. Aqui os dois bichinhos, são uma gracinha os dois, uma gracinha, né? Aqui, ó, eu trabalhava na mesa, a gatinha vinha e ficava pedindo carinho, às vezes ela deitava no teclado, para você fazer carinho nela e parar de trabalhar. Muito, muito legalzinho, né? Então, é uma alternativa interessante e tem outras alternativas que nós não testamos ainda. Por exemplo, nômades digitais, quando estão sem dinheiro, eles trocam serviço por hospedagem e alimentação. Então, tem plataformas que permitem isso, né? Você tem um quarto para você dormir, tem alimentação, e você tem que trabalhar 4 horas por dia, por 5 dias por semana, varia de tudo. Tem fazenda, tem hotel para você ficar cuidando da hospedagem de noite, tem hotéis que você vai ficar cuidando das redes sociais, vai ficar cuidando do Instagram, do Facebook, sabe, do TikTok, fazendo vídeos e tudo mais, e você ganha hospedagem e alimentação. Tem de tudo, tá? Tem tudo quanto é coisa, né? Cozinheiro, tem de tudo. Tem plataformas para fazer isso. A gente não experimentou isso, mas nós estamos falando em experimentar, pelo menos para ter uma noção de como é que funciona esse tipo de coisa. E tem uma última que a gente não deve experimentar, mas a gente já recebeu pessoas, que é o Couchsurfing, que é uma coisa assim que quando a gente ouve parece que não funciona, né? Você recebe as pessoas de graça. Então, a pessoa coloca na plataforma, estou indo para Curitiba, e eu, que sou cadastrado em Curitiba, eu recebo um e-mail dizendo assim, essa pessoa está vindo para Curitiba. Daí eu olho o cadastro da pessoa, vejo todos os reviews dos lugares que ela ficou, vejo se ela é uma pessoa organizada, se é uma pessoa limpa, se é uma pessoa simpática. E se for, eu falo assim, olha, eu tenho um quarto vazio aqui, pode ficar no meu quarto. Tá? Não tenho obrigação nenhuma com ela, não preciso dar comida, alimentação, nada. As pessoas que nós recebemos da Malásia, da Espanha, gente do mundo inteiro a gente já recebeu aqui em casa. Mas, pô, você está tomando café da manhã, né? Eu dou uma carona, passeio pela cidade, é uma coisa até legal, assim, para a gente falar uma outra língua, aprender coisas diferentes. Então, são alternativas que existem de hospedagem para se ficar. Como eu disse, esse Couchsurfing, a gente não deve ficar, né? Mas a troca de trabalho por hospedagem, a gente quer experimentar, talvez, nessa viagem mesmo. Tá? Então, essa é a maneira geral como a gente reduziu os custos de viagem. Esse de house sitter, na próxima viagem, a minha intenção é a gente tentar conseguir 2 ou 3 dessas daí para reduzir bastante os custos de viagem, né? Eu não comentei, mas na nossa viagem eu armazeno, eu guardo, eu tenho o costume de registrar todos os gastos que eu faço há 20 anos ou mais. Então, eu tenho contabilizado por cidade quanto foi gasto, em que foi gasto. Tá? E a gente viu o seguinte, que na Europa, a hospedagem e alimentação chega a 70% do teu custo. A hospedagem chega a 40 e poucos por cento. Tem lugar que chega a 50% a hospedagem do teu custo. Né? E a alimentação chega perto disso. Transporte também tem um custo, mas no nosso caso a gente reduziu bastante com o transporte público. Mas, então, é importante a gente sempre trabalhar com hospedagem e alimentação. Eu vou falar sobre o transporte também, né? Tá? Mas eu tenho tudo isso registrado. No caso de alguém ter curiosidade, vai viajar, alguma coisa assim, a gente, de repente, pode conversar e passar algumas informações assim, tá ok? Muito bem, vamos falar sobre transporte agora. Né? Então, a gente procurou andar de transporte público. O transporte público na Europa, principalmente, é muito bom. Tá? Isso aqui é um trem de superfície, é um bonde na cidade de Zagreb. Tem bondes muito bonitos, são todos assim coloridos, lindos, né?
Vejam, esse aqui é na Alemanha. Nós alugamos bicicletas em um lugar ou outro, até por diversão, para passear, né? Vejam, esse aqui é um trem que a gente estava andando, né? Esse aqui é um trem também. Então, a gente sempre está andando de trens na cidade, de ônibus. É difícil a gente pegar um táxi, por exemplo, né? Se eu tiver transporte do aeroporto para o centro da cidade, que é o caso de Londres, por exemplo, tem via metrô, a gente pega um metrô. Aí entra o lance da bagagem pequena também, né? Que facilita. Você está lá com 2, 3 malas, fica mais complicado você pegar um transporte público, né? Do aeroporto para o centro da cidade, por exemplo, ou andar uma quadra ou 2 quadras para você chegar na tua hospedagem, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente também usa ferramentas para procurar transportes de uma cidade para outra. Nesse caso aqui, eu estava falando de transporte dentro da cidade, né? Transporte de uma cidade para outra, uma das ferramentas que a gente utiliza é o Skyscanner, que muita gente conhece. Mas o que talvez as pessoas não conheçam é que o Skyscanner tem umas ferramentas muito legais que eu vou mostrar aqui rapidamente. Até porque o nosso tempo está indo, né? Veja o que eu vou fazer. Eu vou sair de São Paulo, aí eu clico aqui e digo assim, explore em toda parte. Eu não estou dizendo para onde eu estou indo. Aí eu clico na partida e, ao invés de dar uma data, eu digo assim, o mês inteiro, mês de maio. E eu não vou colocar regresso. Nesse caso, podia colocar regresso. Pesquisar. Mês de maio. Voos, porque ele trabalha só com voos, né? Para todos os lugares do mundo e classifica em ordem de custo por país. Claro que no Brasil vai ser mais barato, tá? Mas daí olha aqui, poxa, Chile, Argentina, Uruguai, esses são razoáveis, Colômbia, Paraguai. Não, eu creio para a Europa. Então, Europa, vou procurar aqui o primeiro país da Europa. Porto Rico, República, Canadá, Venezuela, França. R$2.000. Tá salgadinho, né? Em maio, aparentemente, não está tão barato, principalmente que é só ida, né? Você tem que pensar que é só ida. Tá? Mas, de maneira, eu tenho um amigo que me falava uma coisa no passado muito interessante. Ele dizia assim, quando ele saía de férias, ele deixava a viagem levar. Ou seja, ele procurava os lugares mais baratos que ele não conhecia e ele ia. Tá? É uma maneira muito boa de viajar, que você conhece lugares diferentes, que você gostaria de viajar, que você gostaria de ir, mas não especificamente aquele que você queria aquele ano. Tá? Claro, se eu pesquisar aqui, vamos pegar aqui, México. Tá? Aí ele relaciona por cidade e também classificado por preço. Tá? É um ferramenta muito legal mesmo, tá? Para a gente trabalhar. Aí eu escolhi isso aqui. Ele mostra. Aí ele pergunta. Aí ele mostra para mim aqui o mês inteiro com os valores dos voos de cada mês, do mês inteiro. Eu escolho uma data, dia 10, 1.293. O preço está razoável. Clico aqui, vem aqui embaixo e encontro voos. Aí ele mostra os voos para mim. Aquele dia e o preço de cada um deles. Uma coisa que eu fiz e que eu acho que é importante é que, veja o que acontece. Se clicar aqui, clicar nesse daqui, veja mais, tá? Claro que você tem que olhar escalas, né? Tem alguns que você dorme no aeroporto, são coisas agradáveis para não pegar esses voos. Tem que tomar cuidado um pouquinho com isso. Às vezes um voo barato é um voo que tem que dormir no aeroporto. Você chega lá às 10 horas da noite e sai 8 horas da manhã no dia seguinte. Aí, se você ficar no hotel, às vezes o hotel é bem mais caro porque é diferença de passagem. E ficar dormindo no aeroporto não é o que eu gosto. Então, a gente não faz isso, né? Então, eu creio que no Veja Mais, ele leva para uma série de sites. Veja, Google, iTrip, GoToGate, Booking, Trip. Alguns eu conheço, outros eu não conheço. Você fica assim, pô, vou comprar dessa empresa aqui. Eu não faço isso. Eu faço o seguinte, eu olho a companhia aérea e vou na companhia aérea. Aqui é Copa Airlines. Então, eu vou na Copa Airlines, procuro esse voo lá e vejo se eu acho o preço igual ou parecido. Às vezes é até um pouquinho mais caro, mas eu compro mesmo assim por segurança. Né? Melhor eu comprar do que comprar de um site que eu não conheço. Claro que se for do Booking, é diferente. Né? É um site que eu já conheço. Tá? Mas é uma maneira de trabalhar. Então, foi só uma visão geral aí sobre o Skyscanner para vocês e o que pode ser feito com ele. É bem interessante.
Um outro site que a gente utiliza, na verdade, é um aplicativo. Opa, é um aplicativo, é esse Hopper. Também ele é muito interessante. Ele só tem aplicativo de celular, você tem que baixar. É esse aqui, tá? Hopper. Eu coloquei aqui justamente para ficar fácil vocês identificarem. Você procura um voo lá dentro dele, eu não vou entrar em detalhes dele, mas o que ele faz, ele é um site, ele é um aplicativo que ele tem estatísticas dos voos dos últimos anos. Então, ele consegue te dizer isso aqui, ó. Você deve reservar agora. Se eu arrastar isso para cima, aparece essa telinha aqui, ó. Previsão de preços. Até 10 de maio, isso aqui eu pesquisei hoje, tá? Até 10 de maio, esse voo aqui, São Paulo, Dublin, que eu procurei, 5 de novembro, voltando dia 11 de novembro. Até 10 de maio, os preços vão variar ao longo dos próximos 2 meses, mas provavelmente vai custar 124 ou mais para esperar. Ó, de 11 a 9 de outubro, vai subir mais 500. Isso é estatística, não quer dizer que vai acontecer. Mas eu sempre fiquei naquela situação, será que eu compro hoje? Faltam 3 meses para o voo. Será que eu compro hoje? Será que eu espero? Se eu esperar, será que vai subir? Esse site me ajuda a tomar essa decisão. Claro que pode dar uma meleca e a coisa é um pouquinho diferente esse ano. Mas é bem interessante, vale a pena dar uma olhada nisso aqui, tá? Esse Home to Rio é um outro site que nós utilizamos muito também, tá? Eu acho que o pessoal conhece bastante isso aqui. Qual que é a vantagem dele? Ele explora maneiras de deslocamento, tá? Então, entrando no Rio, supor que eu quero sair de Bratislava, na Eslováquia, não para o Yosemite, né, que não vai conseguir, mas vamos para Budapeste, na Hungria. Aí eu peço para pesquisar e ele mostra as alternativas que eu tenho. De ônibus, 2 horas e 20 minutos, fica entre 95 e 140. A moeda você escolhe aqui em cima. Tá? Quando eu estou viajando no trem, normalmente põe a moeda do país. Aqui está em real. O trem é de 50 a 80 reais, mas dura 11 minutos mais, pelo amor de Deus, né? Então, para mim, não tem discussão. Eu já escolheria o trem. É claro que você clica no trem, daí vai para o dia, daí você tem que ver se no dia realmente tem aquele desconto. Mas esse ponto é muito legal, porque ele te mostra as alternativas de viagem, né? E tem outra. Você também fica sabendo qual é a empresa que trabalha com trens na Tchecoslováquia, que eu não sabia, né? E na Hungria. Então, você olha ali, ele te mostra as companhias, e daí eu faço a mesma coisa. Eu vou na companhia fazer a compra. Eu não faço a compra através do processo deles ali. Tá? Existe o Omio também. Opa. Existe o Omio também, que funciona similar ao Home to Rio. A gente usou muito pouquinho, eu gostei bastante do Home to Rio. Né? Existe o Flixbus, é uma outra ferramenta legal. O Flixbus é uma rede de ônibus, só trabalha com ônibus, já existe no Brasil, tá? Mas na Europa é muito forte, tem Flixbus para tudo quanto é lugar. E tem um aplicativo, essa janelinha aqui é do aplicativo no celular, né? E é uma empresa de ônibus low cost. Você viaja com um custo bem mais baixo do que o custo normal que você pagaria em outras situações, né? Muito bem. Esse Vacations to Go é bem legal também, mas esse é para cruzeiros. Esse eu nunca usei, mas eu gosto de ficar babando na internet, olhando aqui os cruzeiros. Esse aqui eu pesquisei hoje, é um PowerPoint, mas eu pesquisei hoje. Veja aqui, ó, um cruzeiro de 5 dias, saindo da Itália, de Gênova, para Barcelona, por esse MSC Civil. Tá? Veja, aqui ele tem um rating do navio, é de 1 a 6. Se ele tem nota 5, deve ser um navio bem legal. 6 é luxuosíssimo. 5 é bem legal. Tá? O preço, se você comprar na companhia, é $400. É tudo dólar aqui, né? Para eles é $160. $160 para ficar 5 dias, sair da Itália e ir para a Espanha. Eu fico babando aqui, sabe? De vez em quando eu olho e falo, caramba, se eu estivesse lá, eu pegava isso aqui. Né? E você classifica aqui pelo preço, você classifica pelo rating, você pode dizer assim, eu quero só navios que saiam de um porto e parem no outro porto, ou eu quero navio que sempre saia de um porto e volte para o mesmo porto. Deixa eu retornar aqui a página, aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei abril e maio, aquilo que está lá é abril e maio, e eu pedi só Mediterrâneo, tem no mundo inteiro, tá?
Você pode escolher a companhia, né? Você pode escolher o navio. Eu quero o navio X, tá? Você pode escolher o número de noites, qual o porto que você vai sair, né? E quais portos que você quer visitar. Claro que eu não entro em todos esses daqui, mas você pode dizer, eu estou na Itália e quero ver os cruzeiros que vão sair da Itália. Eu vou estar na Itália daqui a um mês, e daí você faz a pesquisa aqui. Nunca comprei por aqui, mas tenho ouvido falar muito bem desse site e até hoje não vi problema nenhum com respeito a esse site, tá? Deixa eu dar uma corridinha agora que estamos em cima da hora, estamos terminando, né? Só para comentar sobre alimentação. Eu falei que a gente fazia café da manhã e jantar. Eu e minha esposa, a gente gosta de comer bem. A gente não come luxuosamente, mas a gente procura ter uma comida saudável. Nós trabalhamos com low carb e a gente meio que abandonou o trigo, né? É claro que em viagem a gente come de vez em quando, a gente come uma massa, come alguma coisa, mas em casa a gente não tem nada de trigo. Açúcar a gente tira fora totalmente. Então a gente procura comer de forma saudável. Claro, como eu falei, em viagens, eventualmente você sai um pouquinho fora, porque é a situação, né? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês os cafés da manhã que a gente fez, só para mostrar assim que a gente não passou mal, né? Alguém pode dizer assim, nossa, vocês passaram mal para caramba, tá? Então, veja aqui, ó, esse aqui é um café da manhã. Ah, a gente gosta muito de comer ovo de manhã. Eu como ovos todos os dias de manhã. A minha esposa adora frutas todo dia de manhã. Eu gosto de iogurte de manhã, né? Torrada, tá? Então, ó, esse é outro café da manhã, outro café da manhã, outro café da manhã. Eu selecionei alguns aqui, só para mostrar para vocês, né, os cafés da manhã, tá? Então, a gente come muito bem, né? Alguém pode dizer assim, nossa, os caras viajam barato e comem mal. A gente não come mal, come muito bem. Café da manhã, beleza. Um pouquinho de jantar agora, né? Então, ó, esse é um jantar, ó, um prato de outro jantar, tudo em casa, tá? Ó, costelinha de porco, adoro costelinha de porco. Então, vira e mexe eu compro lá, aqui no Brasil deve ter também, mas não encontrei ainda, mas eles têm pronta a costelinha de porco, basta você aquecer a costelinha de porco. Nossa, é muito legal, né? Ó, então comemos peixe, frango, carne. É claro que a carne de lá não é aquele bifão que a gente está acostumado aqui, né? Se você está pensando em comer um bifão daqueles que eu gosto de comer, a gente vai à falência lá, tá? Mas você consegue comer carne, né? Desde que seja uma porção um pouquinho menor, de uma forma um pouquinho menor, né? Tá? E como é que a gente consegue? É claro que isso aqui foi café da manhã e jantar. E na hora do almoço, o que a gente faz? Ora, na hora do almoço, é bem comum ter comidas prontas, tá? Isso a gente não fez na Ásia. Na Ásia, como a alimentação é mais barata, a gente comia em restaurante mesmo, na hora do almoço, tá? Mas na Europa, a alimentação é um pouquinho mais cara, a gente não comia todo dia em restaurante. Então, tem comidas prontas já disponíveis no mercado. Ó, aqui, ó, a gente opta por comidas mais saudáveis, tá vendo? Ó, eventualmente pega uma massa mais saudável aqui. Ah, um detalhe interessante, muitos locais, esse aqui é Londres, né? Eles têm um tal de meal deal que você acha nos supermercados. A gente descobre isso lá. 3,50 libras. O que é isso? Isso é um prato principal, uma sobremesa e uma bebida. Então, você pega aqui dentro isso. Aqui está aparecendo sanduíche, mas não tem só sanduíches. Veja aqui, ó. Ó, uma água San Pellegrino, que a gente pegou, uma sobremesa de frutas, e aqui é uma massa com camarões. Ó. Isso que está em cima aqui é camarão. Nós pagamos 3,50 libras. Tá? Então, isso ajuda a gente a reduzir os custos. Na hora do almoço, em locais muito caros, a gente faz isso. Tá? Outra coisa que a gente faz também, que é bem legal e é divertido, é um piquenique. Ó, esse piquenique nós fizemos em Ljubljana. Ó, um vinho, ó, um salmão defumado, uma uva legal de sobremesa, umas frutas, umas folhas, né? Torrada, um tipo de torradinha, né? Ó, um sanduíchezinho com salmão defumado. Isso aí é um custo bem razoável para a gente. E ficamos lá batendo papo, tomando vinho. Nós somos de bicicleta, na foto da esquerda aparece a bicicleta ali, tomando vinho, batendo papo no meio do campo. E em alguns países, na Inglaterra tem muito isso, no Reino Unido, de maneira geral. A gente viu em Glasgow, viu em Belfast, viu na Inglaterra, viu em Londres. O pessoal almoça nos jardins. Então, é comum você ir sentar no chão. Essa toalha aqui é a nossa velha de guerra. É uma toalha sintética também, né? Claro, que eu comprei. Que você dobra, fica bem pequenininha. A gente não usou ela, porque onde a gente vai tem toalha, né? Em todos os lugares que a gente foi tem toalha.
mas a gente usava ela para colocar no chão para sentar ou como toalha de mesa quando ia sair. E era muito fácil de levar. Tá? Então, era muito comum a gente comprar alguma coisa desse tipo, sentar numa praça em Londres, do lado de grupos de outras pessoas que estavam almoçando. Várias pessoas almoçando, sentado no chão, comendo uma comidinha que ele trouxe de casa ou então que comprou em algum lugar próximo. Né? Então, a gente conseguiu reduzir bastante os custos, principalmente na Europa, usando esse tipo de artifício. Piquenique é muito legal. Eu e a Patrícia já fizemos piquenique no Uruguai, na praia, já fizemos na Nova Zelândia, nós fizemos piquenique em tudo quanto é canto. Vai no mercado, compra alguns itenzinhos, tábua de queijos e vinho, fazia tábua de queijo, tábua de frios, compra um vinho, você come bem, saudável, e ainda está ali se divertindo, tranquilo na natureza. Né? Meus amigos, eu passei 5 minutos, eu vou correr algumas fotos aqui e daí encerramos a nossa apresentação, porque o Gomes falou para eu ser pontual e já estou atrasando um pouquinho aqui. Vai ser bem rapidinho agora, tá? Então, algumas fotos para vocês verem por onde a gente passou, poucas fotos. Isso aqui, eu acho que muita gente conhece, é em Atenas, né? A Acrópole de Atenas. Bem legal, nós tivemos um dia muito bom lá, né? Outra coisa interessante e importante. Se você vai para a Ásia, dependendo da região da Ásia que você vai, lá tem a questão das monções. Então, dependendo da época do ano, chove. Tá? Mas não chove em todo lugar. Então, nós chegamos lá, por exemplo, em algumas regiões que tinha monções e só estava nublado, não estava chovendo. Então, algumas fotos ficaram nubladas, mas só. Tá? Foi legal, de qualquer maneira. Tá? Então, esse é em Atenas. Esse aqui em Dubrovnik. Esse aqui é um dos locais que teve cenas do Game of Thrones gravada, né? Um local maravilhoso, lindo. Olha que paisagem lindíssima que tem aqui. Isso aqui é Split, na Croácia. Olha que lugar lindo. Lindo, lindo. Aqui é no castelo. A gente estava em cima do castelo. Né? Esse aqui é Bled, aquele local que eu falei para vocês, né? na Eslovênia. Nossa, esse não é um local barato, porque é um local muito bonito, turístico, mas vale a pena ir lá passar alguns dias. Tá? Nós passamos, acho que 2 ou 3 noites lá, subimos nesse castelo aqui, muito legal o local. Esse aqui são as falésias de Moher, chamado de Cliff of Moher. Esse aqui na Irlanda, no oeste da Irlanda. Você consegue chegar em Dublin, ir até lá e voltar no mesmo dia. Apesar que fica meio puxadinho, a gente não faria isso de novo. A gente iria, dormiria numa cidadezinha próxima e voltaria no dia seguinte. Eu acho que ficaria um pouquinho melhor. Né? Isso aqui é Pipi, que é uma das ilhas da Tailândia. Pode reparar que ela tem esse istmo aqui, né? Parece que se cortar no meio aqui, divide em 2 ilhas. É isso mesmo, tá? É uma ilha muito turística, muito cara, bonita, e valeu por visitar. A gente visitou, mas não sei se a gente volta para lá. E essa daqui é o hotel que nós ficamos lá em Copangan, que nós pagamos 36 euros numa semana e 26 euros os outros 9 dias. Tá vendo essas casinhas aqui e esses prédios marrons? Isso aqui é o hotel. Toda essa região é o hotel que nós ficamos. O nosso quarto ficava bem aqui. Ó. Eu não sei se estão vendo o mouse aí. Ops. Não sei se estão vendo o mouse aí, mas aqui, ó. Tá? Bem aqui ficava o nosso. Mas um lugar muito legal. Tinha uma ilha aqui que você conseguia andando a pé até a ilha na maré baixa. Nossa, muito gostoso. Alugamos uma scooter, andamos a ilha inteira de scooter, ficamos lá 16 dias maravilhosos. Né? E esse último aqui é a ilha de Koh Samui, onde nós ficamos, passamos o ano novo e passamos os últimos dias da nossa viagem. Bom, muito obrigado. Um detalhe importante. Nós montamos um Instagram para divulgar a viagem e para divulgar todas as nossas viagens, né? Não só essa e as futuras também. É esse que está aqui embaixo, ó, Andanças com G e Pati. Tá? Deixa eu colocar aqui no primeiro slide. Andanças com G e Pati. G geral. E daí encerramos. Andanças com G e Pati. Então, se quiserem nos seguir, a gente normalmente dá dicas de viagem, dá dicas de economia. Por enquanto, nós estamos aqui no Brasil, mas a nossa expectativa é em maio a gente está partindo e, como é de nossa característica, nós não sabemos para onde vamos ainda. A gente vai decidir para onde a viagem nos levar.
né? E mesmo depois lá, também será assim. Muito obrigado pela atenção de todos nessa noite, né? Espero ter atendido a expectativa de vocês. Com respeito aos países que nós passamos, vai ficar para outras apresentações no futuro, se houver espaço no IEP ali, que tem bastante gente, tá bem cheio, né, a agenda do IEP. Muito obrigado a todos. Bem, Geraldo, uma excelente apresentação, muitas dicas, certamente, né, aquilo que você colocou aí abertamente para a gente, né, todas essas dicas aí, elas serão utilizadas, a gente também faz alguma coisa parecida com isso, não com toda essa profundidade, mas fazemos isso, temos uma planilha sempre, né? A gente programa manhã, tarde e noite o que vai fazer, o que vai visitar, etc. Qual é a linha de trem que vai pegar, que horário chega, de quanto tempo, quanto custa. Então, tudo isso, né, a gente tem uma planilha que a gente compara o preço. A pesquisa é mais ou menos, a gente segue esse roteiro seu, certo? De você primeiro pesquisar num site genérico para depois ir lá na companhia aérea exatamente ver o que a gente consegue, se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. Eu deixo aí aberto, não sei se abriria para 3 perguntas, se alguém quiser aí, por favor, levante a mão ou fale, já abra o seu microfone e coloque a pergunta aí para o Geraldo aí, certo? Não sei se alguém quer. Fique à vontade aí. O Ricardo Vidineixa aí, Ricardo, você que está aí, pô, sempre perguntando e interessado, podia abrir aí e fazer uma pergunta, que você é a pessoa, nosso perguntador mora aí. Boa noite. Parabéns aí, Geraldo, pelas reflexões, pelo que se apresentou. Achei excelente. Como o Nelson, eu também algumas coisas uso, o Sky Scanner. O Sky, eu tinha um antigo que aparecia o mundo inteiro e você girava e as passagens ficavam mudando ali, os valores, e eles parece que tiraram isso do ar. Mas acho ótimo. A pergunta minha é qual foi o custo médio que você teve a média assim, desses 6 meses por dia? Por dia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso. Enquanto você procura, não sei se o Márcio abriu o microfone, Márcio, não sei se quer fazer uma pergunta. Tá, fique aberto aí, pode fazer a pergunta aí enquanto ele pesquisa lá. A próxima pergunta é se você usa algum chip de celular, alguma maneira de ter internet e telefone no celular. Sim. Isso mesmo. Tem alguma recomendação? Você comentou uma coisa importante que eu esqueci de dizer. Eu já respondo essa pergunta aí, tá? Os itens, de maneira geral, varia bastante com respeito ao que você vai gastar com relação ao por dia, né? Eu posso dizer o seguinte, hospedagem e alimentação, a nossa média, considerando, inclusive, tudo, inclusive a região da Europa e tudo mais, foi próximo de R$400 por dia. Hospedagem e alimentação, só, tá? Transporte foi muito barato, transporte interno, porque a gente caminha muito e usou transporte público. Nós gastamos R$50 por dia, aproximadamente, em toda a viagem. Tá? Não sei se isso responde a tua pergunta. Não, perfeito, ótimo, muito obrigado. Os 400 é para o casal, muito, né? Para o casal, né, Geraldo? O casal, sim, são os custos totais. Aproximadamente R$400 por dia, hospedagem e alimentação, e transporte urbano, R$50, R$48 e R$53 foi a média que eu tenho aqui. Eu tenho uma planilha com as médias. Mas isso, como eu falei, porque a gente realmente caminha e anda de transporte urbano, daí isso reduz muito os custos, né? E outra coisa que eu não comentei, tem gente que faz viagem para comprar, né? Aí fica difícil fazer uma viagem barata, né? Nós compramos. Vejam que os nossos custos aqui, eu comprei, por exemplo, um laptop na Tailândia, a Tailândia é muito boa, Bangkok é excelente para comprar produtos eletrônicos, né?
Eu comprei um laptop lá bem legal, por um preço bem razoável, e está incluído nos meus custos aqui também, tá? Com relação à internet, foi o Márcio que perguntou? Foi isso, né? Isso. Foi. Pois é, a internet era algo preocupante. Anos atrás, eu viajava para fora do Brasil e eu ficava procurando Wi-Fi para lá e para cá, né? Porque os custos eram abusivos. Hoje é possível você ter internet. Eu, na saída daqui, eu corri atrás de um plano da Vivo. Eu procurei a TIM, a Claro e a Vivo, e achei o da Vivo o melhor. Eu comprei um plano família, eu migrei, inclusive eu tinha TIM, migrei para Vivo, peguei um plano família, eu e minha esposa, R$ 170 por mês, que inclui Europa e as Américas. Tá? Então, você tem não sei quantos minutos por dia lá para telefone, que você pode ligar tranquilamente para o Brasil ou para o país que você está. Você não pode ficar ligando de um país para outro, mas você pode ligar para o país que você está ou para o Brasil, faz parte da franquia, e a internet varia de país para país. Você tem a internet, mas tem país e o limite é diário. Você venceu o teu limite diário, tipo, você tem 5 mega no dia. Venceu, aí você fica sem internet ou fica muito lento, depende da companhia, e daí no outro dia você tem mais, tá? Mas funcionou muito bem, porque a gente não ficava assistindo filme, né, no pacote da Vivo. A gente usava somente para navegação, para aplicativos, né, para localizar uma coisa ou outra. Funcionou muito bem, muito legal. Você está de trem, entrando em outro país, vem uma mensagenzinha, SMS, dizendo assim, você está entrando, não sei o quê, papapá, nós trabalhamos aqui também, papapá. Muito legal, funcionou muito bem. R$ 170. O pacote, claro, que funciona no Brasil, é 180 GB, tem um monte de coisa interessante. E eu estou pagando, acho que uns 10 ou 20 reais a mais que eu pagava com os planos na TIM para mim e para a Patrícia. E inclui Américas e Europa. A Ásia, você tem que comprar um plano separado. A Ásia, na Vivo, você tem que pagar R$ 30 a mais por mês para você ter nos países da Ásia. Não sei se todos, mas no Vietnã, na Tailândia e na Singapura tinha. Funcionou perfeitamente. Só que o plano deles é R$ 30 com pacote anual. Então, eu fiquei lá 3 meses, mas vou ter que pagar por um ano os R$ 30. Tá? Mas tenho pacote, me atendeu perfeitamente e gostei. Eu tenho um pacote da Claro Mundo, que é R$ 30 por mês, e também tem esses 12 meses aí que você falou, Geraldo. Certo? E isso. Funciona bem. Eu tive em Israel, até aqui no Paraguai funciona, só para saber, do outro lado da fronteira. Então, são alternativas aí. Funciona bem. E nós estamos indo aí. É necessário você ter internet hoje em dia, né? É importante, né? Você está andando para lá. E o custo não é tão alto assim, vale a pena. Não, vale a pena você ter esses pacotes aí com essas empresas que tem no mundo inteiro aí. Certo? No caso aí da Claro, eu estou indo agora para... A gente está indo, né? Nós estamos indo para... Eu e minha esposa vamos para... Assim, primeiro em Seul, né? Coreia do Sul, e depois vamos para o Vietnã. Nós vamos fazer esse roteiro aí que você foi na Baía de Halong, certo? Lá, Halong Bay, certo? Vamos fazer esse trabalho aí. Esse é legal. Então, é muito legal isso aí, é muito bonito, e tenho certeza que... Acho que o Márcio acho que já esteve por lá também, certo? Eu não sei se esteve lá no Vietnã, Márcio. Eu não. Não ainda, mas então tá lá. Deve estar lá. Você vai primeiro, depois você conta. Tá bom, é um país impressionante. Não, com certeza a gente vai. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí, por favor, abra o microfone e coloque aí, sem problema, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui que eu esqueci de falar sobre segurança, né? Muita gente fica com o esquema de segurança, né? Alguém me falou na Europa alguma coisa parecida com: se você é brasileiro e seguir as mesmas coisas e fazer as mesmas coisas que você faz no Brasil com respeito à segurança, você não vai ter problema em lugar nenhum. Né? Que a gente toma muito cuidado, tá? Mas para vocês terem uma ideia, a minha esposa foi roubada em Dublin. Na primeira semana da viagem, ela estava andando na rua, uma pessoa abriu a mochila dela por trás, ela não percebeu, e roubou a bolsinha e quase roubou o celular. Não chegou a roubar o celular, mas quase roubou o celular. Mas fora aí, nossa, na Tailândia, no Vietnã, a gente chegou lá, perguntava para o cara do hotel assim: olha, é seguro andar aqui até andar 2, 3 quadras para ir no restaurante? O cara falava: como assim seguro? Assim, não, a gente pode ir tipo 9, 10 horas da noite, né? Não, pode ir, todo mundo vai almoçar lá e volta, não sei o quê, sabe? Eles nem entendem direito como é que é o negócio, tá? Eu vi uma coisa na Tailândia que eu fiquei impressionado. Eles têm muitas motos lá.
né? No Vietnã também tem isso, mas na Tailândia, que a gente ficou mais tempo, eu vi isso. Eles têm muitas motos, então, de noite, em Bangkok, nessas cidades maiores, eles têm milhares de motos assim na calçada. Às vezes tem 2 filas de moto na calçada, uma do ladinho da outra, assim, você olha assim, a perder de vista as motos. E volta e meia, tem um capacete em cima da moto, em cima do retrovisor, assim, sem cadeado, sem nada. Tem uma jaqueta de chuva, assim, pendurada ali. E o cara larga lá. No dia seguinte, ele aparece lá, está lá a jaqueta, está lá o capacete. Ninguém pega. O nosso país parece o Brasil. Isso. Minha filha foi roubada na Grécia, certo? Na ilha nas ilhas lá, que certo? tem, Então, tem, né? a Grécia é um Brasil daqui, né? É bem diferente, mas não é. Tem que cuidar, não dá para dar bobeira em viagem. Tem que cuidar. A gente cuidar. Mais alguma pergunta? Se não temos, nós podemos encaminhar para o encerramento, né? Agradecendo aí a presença de todos, em especial aí das pessoas que nos acompanharam nessa brilhante palestra aí do Geraldo, o Márcio Porto, Afonso, quem mais que eu estou vendo aqui? Deixa eu ver aqui, Afonso. O Antônio Gumide, que já deu palestra conosco, a Carla, a Maria José, o Maurício, o Vidiniche, o Ricardo Vidiniche, o Zeca. Então, agradecer a presença de vocês e esperamos contar para a próxima viagem, que ainda já está marcada, né, Márcio? Nós temos a próxima palestra será do Márcio, certo? No início no início de abril aí, certo? Eu tenho aqui, tá? E tenho certeza que a gente vai divulgar isso já na sequência aí, encerrando aí a nossa gestão. Então, dia 28 de abril eu me despeço do IEP, já temos aí uma chapa única concorrendo à presidência do IEP, então, com certeza, já sabemos até quem será o novo presidente do IEP, né? É o nosso colega, amigo, né? José Carlos Dias Lopes Conceição, certo? Então, tenho certeza que é uma chapa apoiada pela diretoria, não teve, né, chapa de oposição, e vamos tocar para frente aí. Tenho certeza que a gente vai ser muito bem, o Zé Carlos vai ser muito bem sucedido aí nessa próxima gestão. Obrigado a todos, tenhamos um bom descanso, e mais uma vez, Geraldo, obrigado e uma salva de palmas. Antes de encerrar, eu gostaria se vocês pudessem abrir aqueles que não estão com o vídeo aberto, certo? Pudessem abrir para a gente tirar uma foto aí, né? Terei que tirar essa aqui. Espera aí, a vista. Vamos lá. Print screen aqui. Print screen está aqui. Obrigado a todos. Tenhamos um bom descanso. Até a próxima. Valeu, Geraldo. Uma salva de palmas. Até mais.